Olá a todos, meu nome é Alexandre e eu sou professor da disciplina Princípios de Planejamento e Análise de Dados em Ecologia. E essa disciplina ela é ministrada dentro do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de São Paulo. A disciplina está em andamento, nós tivemos que interromper as aulas presenciais e, por isso, estamos preparando essas videoaulas para que os alunos possam continuar a disciplina através das videoaulas e das outras atividades que estamos preparando. O tema dessa aula sobre modelos lineares, durante as 2 semanas em que houveram aulas presenciais, nós falamos sobre planejamento e apresentamos aos alunos algumas técnicas básicas de testes estatísticos clássicos frequentistas, focando principalmente no teste de ANOVA e na regressão. E nessa aula eu pretendo resgatar alguns dos conceitos importantes que já foram apresentados, mas eu pretendo focar principalmente na interpretação do resumo de um modelo linear. Então, os modelos lineares são uma forma de integração de vários dos testes clássicos frequentistas. Então, essa metodologia que está mais integrada, ela tem uma forma padrão de apresentar o resultado desses modelos, e é importante que o aluno saiba reconhecer quais são os elementos importantes para serem interpretados dentro desse resumo e que faça uma interpretação correta dessas informações que são importantes e foram colocadas ali no resumo do modelo. Então, basicamente, a gente vai centrar no resumo. Bom, o que é um modelo linear? Qual a estrutura de um modelo linear? Basicamente, o modelo linear tem a estrutura de uma reta definida pelo intercepto e pela inclinação. Então, a inclinação é o quanto uma unidade da sua variável preditora, aqui representada por x, a variação de uma unidade nessa variável, o quanto que ela afeta a variável y. Ou seja, variando uma unidade em x, o quanto que eu tenho de variação em y. Então essa aqui é a estrutura da reta que estabelece a relação entre x e y. Além disso, o modelo linear mais simples tem uma estrutura de erro, ou resíduo. Aqui durante o curso nós vamos chamar esse elemento de resíduo, mas tradicionalmente na estatística clássica ele também foi chamado de erro. E esse resíduo, numa estrutura simples, ele é uma variável aleatória, com estrutura de uma distribuição normal, com média zero e um desvio padrão aqui representado pelo sigma. Isso basicamente é a mesma coisa que nós apresentamos para vocês durante a regressão. O que são cada um desses elementos que compõem o modelo e o que é a inferência estatística? Então, a inferência estatística basicamente é você, a partir de uma amostra de um universo, de uma população estatística, uma amostra representativa, você quer fazer inferências sobre essa população estatística. No nosso caso, a gente vai inverter um pouco isso, a gente vai partir de uma população estatística em que a gente conhece os parâmetros que estruturam essa população e nós vamos tirar uma amostra desse universo para que a gente simule o que acontece quando você faz uma amostra de uma população estatística. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é definir quais são os parâmetros que estão lá na nossa população estatística. E a nossa população estatística, então, ela tem como intercepto o valor 12, então o alfa na população é igual a 12, e o beta na população é igual a 2,5. Então, essa é a estrutura que a gente tem da reta na nossa população. Além disso, a gente também vai simular nossos resíduos, eles vão ter uma distribuição normal, e eu preciso de um parâmetro aqui, que é o desvio padrão,
e eu estou definindo esse desvio padrão como sendo de 5. Então, aqui está a estrutura básica da nossa população. Então, a variável y está relacionada com a variável x através dessa equação da reta e com um resíduo que tem essa estrutura aqui. Pois bem, então vamos simular valores amostrados dessa população estatística. Para iniciar, a gente precisa definir quais são os valores da variável preditora. Aqui eu estou chamando a variável preditora de x1. Então eu defino a priori quais são os valores que essa variável x1 ela vai ser representada, quais valores vão representar essa variável x1. Então isso é definido normalmente no experimento. A gente também define quais são os níveis que o tratamento vai ter, ou os valores em cada um dos tratamentos, e a gente parte desses dados para gerar os outros valores nessa tabela. Então, o primeiro valor que a gente vai gerar são os valores da relação linear. Então, a estrutura do modelo ela tem esse elemento determinístico, que é a relação linear entre x1 e y, e a gente faz a estimativa do que seriam esses valores. Então, por exemplo, quando x1 é 0, x se substitui aqui por 0, y vai ter o valor de 12. Quando x é 1, eu vou ter 12 mais 2,5, que é o valor de 14,5, que está aqui. Para representar esses valores, o que eu vou ter é simplesmente a representação da reta. Então, se eu tivesse mais valores aqui entre cada um desses pontos, todos os valores que eu estimasse estariam mais próximos e eu estaria construindo, então, a reta, que é essa estrutura determinística do modelo. O que falta, então, para a gente ter uma amostra com uma estrutura que represente o que seriam os dados para essa população estatística? Falta a gente definir os resíduos. Então, aqui eu estou simulando resíduos tirados de uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 5. Então, são valores tirados dessa distribuição normal. E se eu somar o que é predito pela relação linear mais o resíduo, eu vou ter algo que se assemelha ao que seriam os dados coletados dessa população com aquela estrutura que nós definimos no começo. Então, esses são os dados da variável resposta associados à preditora que está aqui, uma certa estrutura de resíduo associado, ou variabilidade associada a ela. Então, esses aqui são os dados que a gente simulou a partir dessa população estatística, que a gente conhece os parâmetros, porque a gente que definiu quais eram os parâmetros dessa população estatística. Bom, agora o que nós vamos fazer é lidar com esses valores como se eles fossem dados reais, como se a gente tivesse de fato coletado esses valores, e a gente vai até mudar, né, a denominação dessas variáveis para que elas tenham um paralelo mais próximo com a realidade. Então, vamos supor que a gente fez um experimento em que a gente variou os valores de adubo que foram colocados em diferentes canteiros de cultivo. Esses valores foram definidos como quilo de matéria orgânica, né, de adubo orgânico colocado nos canteiros. Então, a gente definiu esses valores como sendo, ou você não colocou nada de adubo, ou você colocou no máximo 5 quilos de adubo nesses canteiros definidos para o nosso experimento. E depois de algumas semanas, a gente foi lá e retirou as plantas que estavam crescendo nesses canteiros e a gente pesou as raízes para ter um valor de quanto que a gente tem de massa seca das raízes, ou seja, uma medida de crescimento de raízes associadas ao grau de adubação que a gente tem no sistema. Tendo esses valores em mãos,
primeira coisa que a gente quer fazer é estimar os parâmetros. Então, quais parâmetros que são os parâmetros importantes que a gente quer estimar? Os parâmetros que representam a relação, neste caso linear, entre a quantidade de adubo e o peso seco das raízes. Então a gente quer estimar o valor do intercepto, definido aqui como A, e da inclinação, definida aqui como B. Existem várias técnicas para fazer a estimativa desses parâmetros em modelos lineares. A técnica tradicional utilizada nas regressões é a de mínimos quadrados. A gente vai mostrar então como a gente chega na estimativa desses dois parâmetros, ou seja, da estimativa do intercepto, definido como o valor de y quando a minha variável preditora é zero, e a inclinação, definida como o quanto que eu tenho de variação na minha variável resposta ao variar uma unidade na minha variável preditora. E esse valor é constante, né? Bom, essa técnica dos mínimos quadrados, ela pressupõe que a melhor relação que a gente tem entre essas duas variáveis, ela necessariamente passa por um ponto que é chamado de fulcro. E o fulcro nada mais é do que a média dos valores em x e a média dos valores em y. Então isso aqui é definido como o centro de massa dos nossos dados, e a gente sabe que passa por aí. Então a gente vai fazer aqui uma simulação para mostrar o que seria, o que está por trás, né? A lógica que está por trás do método dos mínimos quadrados. Então, se eu sei que a reta do modelo passa pelo fulcro, eu tenho várias possibilidades, dependendo da inclinação que eu coloco na reta, passando por esse ponto. Um modelo possível é esse modelo onde a minha inclinação é zero, ou seja, a relação entre adubo e peso seco das raízes é inexistente, ou seja, quando eu vario a quantidade de adubo, eu não tenho uma resposta em relação ao peso seco das raízes, ou seja, essas duas variáveis são independentes. Esse é um modelo possível e eu posso calcular um valor que representa o quanto que meus dados eles se afastam da predição desse modelo. Qual que é a predição desse modelo? Nada mais é do que esse valor. Só tem um valor aqui, que é exatamente a média dos valores em y. Essa reta aqui está representada aqui. Então, o quanto que eu tenho de desvios, eu posso somar esses desvios. Se eu somar esses desvios, como eu tenho desvios para positivos e desvios negativos, a soma desses segmentos aqui vai dar zero. Então, para ter uma medida de quanto que eu tenho de desvios, a gente pode calcular os desvios quadráticos, a soma dos desvios quadráticos. Então, o que é a soma dos desvios quadráticos? Nada mais é do que elevar esses valores ao quadrado e depois somá-los. Então, a soma dos desvios quadráticos, nesse caso, é 420,49. Então, o que é minimizar os desvios quadráticos? É procurar a inclinação da reta em que esse valor é minimizado. Então, eu posso simular diferentes inclinações, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu pego diferentes inclinações da reta que passam pelo fulcro e eu calculo a soma dos desvios quadráticos. E busco, entre as possibilidades de inclinação, aquela em que o valor da soma dos desvios quadráticos é minimizada. E nesse caso, esse valor vai estar próximo aqui a 3. Então, essa é a lógica que está por trás do método dos mínimos quadrados. Existe uma outra técnica que é utilizada, que é a máxima verossimilhança. Tem uma outra lógica por trás, mas quando a gente usa as técnicas de solução numérica para a máxima verossimilhança, a gente estaria fazendo uma coisa similar ao que está sendo feito aqui, só que a gente estaria procurando o máximo, a maximização desse valor de verossimilhança.
Tá bom. Bom, tendo esse valor em mãos, o valor da inclinação, eu consigo definir o nosso modelo, ou seja, o melhor modelo, o modelo que minimiza os desvios quadráticos dessa relação dos nossos dados. E aqui estão os valores que eu preciso para definir essa reta. Então, a gente não define a reta pelo valor do fulcro, mas pelo valor do intercepto. Então, a gente precisa de um valor que esteja dentro dessa reta. Tradicionalmente, para definir essa reta, a gente usa o ponto que é o intercepto. Então, o intercepto nada mais é de valor de y esperado pelo modelo, a esperança do modelo, quando x é zero. Então, para nós, essa estimativa deu 13,65. E a estimativa da nossa inclinação, ela é 3,07. Então, isso é a estimativa que vem dos nossos dados. E a gente quer fazer inferência em relação à população. E a gente conhece os valores da população porque fomos nós que criamos. Então, a nossa população ela tem como intercepto 12 e nós estimamos um intercepto de 13,65. Nossa população ela tem uma inclinação de 3,5, que define a relação entre x e y, e a nossa estimativa baseada nos nossos dados nos deu uma estimativa de 3,07. Então, essa é a conexão entre os parâmetros que a gente não conhece, normalmente a gente não conhece, a gente não tem acesso a essas informações da população. A única coisa que a gente tem acesso são as informações que os nossos dados provêm. Então, a gente faz a estimativa a partir dos nossos dados. Mas, no fundo, a gente quer fazer a estimativa do parâmetro da população. A gente quer fazer inferência sobre a população. Pois bem, se eu pego esses dados e construo o modelo linear desses dados, vamos ver o que a gente tem como resumo do modelo como padrão no R. Então, vamos dar uma olhada nos valores que são apresentados. Então, isso aqui é a construção do modelo no R. Nós vamos usar uma interface no R que se chama R-Commander para construir esses modelos. Então, essa interface foi criada justamente para auxiliar cursos de estatística, alunos que estavam em cursos de estatística, para poder usar o R para construir os modelos sem a necessidade de aprender a programação. E esse segundo comando aqui de linha, ele está solicitando ao R que faça o resumo desse modelo e apresente esse resumo. E aqui a gente tem o que é esse resumo do modelo. Então, esse é o output do R para o modelo linear. A primeira coisa que ele apresenta para a gente é a fórmula que foi utilizada para construir o modelo e aonde estão os dados. Então, existe um objeto de dados chamado XY, e dentro desse objeto de dados XY eu tenho a variável x1 e y1, e a minha relação que eu quero analisar é y1 em função de x1. Então, isso que está dizendo aqui essa forma. Além disso, ele apresenta para a gente a distribuição dos resíduos relacionada aos valores dos quartis. Então, o que são esses valores? Se a gente pegar os resíduos do modelo e ordenar esses resíduos, e depois pegar essa ordenação e separar em 4 partes iguais, os limites dessas partes seriam os valores que estão representados aqui. Tá? Então, a gente sabe que o mínimo é menos 4,7 e o valor máximo é 6,15. E isso aqui é o limite do primeiro quartil, isso aqui é a mediana, o segundo quartil, isso aqui é o terceiro quartil, e aqui esse último é o máximo de valores que a gente tem. Então, a gente tem aqui uma representação do que seria a distribuição dos valores dos resíduos, e a gente vai ver mais para frente que a distribuição desses resíduos é importante no momento que a gente faz a avaliação do nosso modelo.
Pois bem, além disso, os resíduos que estão representados aqui, então são esses segmentos, os resíduos do nosso modelo. Além deles, a gente tem representado aqui nesse resumo as estimativas dos coeficientes, que são os coeficientes que definem a relação linear entre a variável x1 e y1. Então, a gente sabe que tem um intercepto, e a estimativa desse intercepto a partir dos nossos dados é 13,65. E a gente tem uma inclinação, e a estimativa dessa inclinação baseada nos nossos dados tem o valor de 3,07. A primeira coisa são as estimativas. Associada a cada uma dessas estimativas, a gente tem um valor da imprecisão nessa estimativa. Ou seja, quanto que é o erro padrão associado à estimativa, por exemplo, aqui da nossa inclinação. Então, o erro padrão aqui é 0,8. Da onde vem esse valor de imprecisão? Para entender esse valor de imprecisão, ou seja, esse erro padrão associado à estimativa dos parâmetros desse modelo, a gente pode simular múltiplos experimentos. Então, como seria essa simulação? Seria a gente manter as condições constantes e refazer o experimento muitas e muitas vezes, sempre amostrando da mesma população estatística. Né? Então, os experimentos representam experimentos que foram feitos a partir de uma amostra da mesma população estatística. Então, aqui, por exemplo, a gente está fazendo isso, a gente está mantendo a estrutura determinística do modelo fixo, então a relação não muda, e a gente, a cada um dos experimentos, a gente faz uma nova amostra dos resíduos. Amostra da onde, né? Amostra de uma distribuição normal, com média 0 e desvio padrão 5. Ou seja, a estrutura da nossa estatística, né, do nosso universo estatístico, continua a mesma. Só que os valores que são amostrados têm um ruído diferente, têm uns resíduos diferentes. Todos eles provenientes da mesma distribuição normal de média 0 e desvio padrão 5. Então eu faço isso muitas e muitas vezes e eu posso construir uma distribuição das estimativas. A cada simulação que eu faço, eu calculo os parâmetros que definem a reta da relação, então aqui no caso o intercepto, e eu posso fazer uma distribuição desses valores. Então no caso aqui eu fiz 1000 simulações e fiz a distribuição dos interceptos. Percebam que a média da distribuição desses interceptos, ela é por volta de 12. Então, uma realização de um experimento pode me dar valores diferentes, como mais do que 20 ou menos que 5, com probabilidades muito baixas. E a grande maioria dos experimentos que eu simulei me dão valores que estão mais próximos do que seria o valor real da população. E quanto mais simulações eu faço, mais a minha média dessa distribuição de valores se aproxima do valor da população. Isso é a lei dos grandes números. Aqui eu tenho então essa distribuição. A média dessa distribuição é 12,03. Se vocês lembrarem, o valor da nossa população estatística do intercepto é 12. E o valor que nós estimamos dos nossos dados, nós estimamos um valor que é 13,65. Ou seja, em uma realização do experimento, a gente fez uma estimativa e essa estimativa é 13,65. De 1000 estimativas que a gente fez, a média é 12,03. O nosso valor está por volta, está por aqui, né? Então com uma probabilidade ainda razoável de você fazer um experimento e conseguir esse valor. E eu poderia ter conseguido uma estimativa que
fosse maior do que 20, mas a probabilidade de isso acontecer é muito baixa, dada a estrutura que a gente tem de variabilidade na nossa população estatística e do tamanho da nossa amostra. Essas duas coisas importam. Bom, nessa distribuição de múltiplos experimentos, a gente tem uma média e tem também um desvio padrão, que define essa distribuição normal que está aqui. Esse desvio padrão é uma medida da incerteza associada à estimativa de um experimento planejado da mesma forma que a gente fez. Então, o mesmo número amostral e a partir de uma mesma população estatística. Então, isso aqui é a variabilidade que a gente tem associada às nossas estimativas, ou a nossa medida de incerteza ou de imprecisão ao estimar o parâmetro intercepto. E a mesma coisa a gente tem para as estimativas de inclinação. Então, eu fiz a mesma coisa aqui a cada uma das simulações que eu fiz de dados, eu gerei uma estimativa da inclinação para aquele conjunto de dados, e eu estou fazendo a distribuição aqui dos 1000 valores de inclinação desses mil experimentos que a gente está simulando. Então, o que a gente tem ao final é isso. Então, a gente tem a média, que fica bem próxima do valor do parâmetro da população estatística, que é 2,5, e a gente tem uma imprecisão nessa estimativa, que é o desvio padrão dessa distribuição. Então, esse desvio padrão ele é chamado de erro padrão, porque ele está associado à distribuição de muitas e muitas estimativas que eu faço dessa inclinação, por exemplo. Bom, a gente não tem essa replicação do experimento muitas e muitas vezes para fazer as estimativas dos valores da população, que a gente tenha uma realização, mas a partir dos nossos dados dessa única realização, a gente consegue estimar esse erro padrão. Então, existe uma fórmula algébrica para fazer esse cálculo, mas o que de fato ele representa isso, né? O que é o desvio padrão de uma distribuição de múltiplos experimentos em que eu fiz a estimativa, cada um desses experimentos eu fiz a estimativa do meu parâmetro. É um valor de imprecisão associado à estimativa. Então, é isso que representa esse erro padrão aqui. Além do erro padrão, associado a ele, a gente tem a estatística T. Essa estatística T é calculada pela divisão entre a minha estimativa e o erro padrão associado a ela. Então, 3,07 dividido por 0,8 me dá o valor de 3,81, que é o valor da minha estatística T. A essa estatística T está associada um valor de probabilidade, que é um teste. E esse teste tem como hipótese nula de que esse valor não é diferente de zero. Então, o valor de P aqui significa que, ao dizer que esse valor de inclinação estimado é diferente de zero, eu tenho essa probabilidade de estar incorrendo em erro ao fazer essa afirmação. Então, eu afirmo que o valor da inclinação da relação entre x1 e y1 é 3,07, que esse valor é diferente de zero, e ao fazer essa afirmação, eu tenho uma probabilidade de estar incorrendo em erro, e essa probabilidade é menos do que 0,5%. Então é uma probabilidade muito baixa, e por isso eu tenho alguma confiança em dizer que esse valor é diferente de zero, ou seja, há uma relação entre a variável preditora e a variável resposta. Mais do que isso, eu posso ainda dizer, com alguma confiança, que ao variar uma unidade na minha variável preditora, eu tenho uma variação de 3,07 unidades na minha variável resposta. É isso que esse valor aqui está dizendo. Esses asteriscos que estão aqui, eu não vou falar sobre eles. A gente já conversou alguma coisa sobre
essa significância dos resultados, a gente não precisa dessa escala que está aqui, a gente pode olhar diretamente para o valor da probabilidade, ela já é bastante informativa. Bom, além dessas duas estimativas que a gente tem uma terceira estimativa no nosso modelo, que é bastante importante, que é esse resíduo, erro padrão dos resíduos. Então, essa estimativa do erro padrão dos resíduos é 4,22. O que é esse erro padrão dos resíduos? Bom, nada mais é do que uma estimativa dos resíduos médios de você refazer muitos e muitos experimentos várias vezes. Então, seria o valor médio que a gente teria dos resíduos em reprodução de múltiplos experimentos. Então, ele está associado à estimativa do nosso desvio padrão. Então, esse valor aqui, ele é uma estimativa desse valor do desvio padrão da distribuição dos nossos resíduos, sempre com uma estrutura normal, com média zero. A gente tem aqui as três estimativas que definem o nosso modelo. Então, nossa população estatística tem essa estrutura, com esses parâmetros, e os parâmetros que a gente estimou foram esses. Existe uma imprecisão associada a essas estimativas, que são definidas por esses valores de erro padrão, e isso é o que a gente tem de informação nesse resumo do modelo, o summary do modelo. E a gente tem mais essas duas linhas aqui que eu não falei, não vou falar sobre elas nessa videoaula, que a gente vai deixar para falar sobre elas, que elas representam na próxima aula, e elas estão associadas à partição da variação que existe nos nossos dados. Então, a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre o teste de ANOVA. A variação não explicada no nosso modelo são os resíduos, e a variação que é explicada, depois a gente vai falar um pouco sobre ela, o que ela representa nos modelos lineares. Tá? Então, isso aqui, esses conceitos estão associados a essas duas últimas linhas, e eu vou deixar para falar sobre isso na próxima aula. Pois bem, o que os alunos devem fazer a partir dessa videoaula? Né? Então, depois de assistir a videoaula, os alunos devem entrar no wiki da nossa disciplina e devem ir lá no link de tutoriais e entrar no tutorial de modelos lineares simples. Esse tutorial deve ser feito pelos alunos, e ao final do tutorial, os alunos devem responder ao formulário que tem ao final do tutorial, e é assim que vai funcionar daqui para frente as nossas aulas, sempre uma videoaula associada a um tutorial, e depois do tutorial os alunos precisam preencher os formulários de respostas de exercícios. É isso, gente. Até a próxima aula.